Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, nós estamos aqui para fazer a parte 2 da palestra da Kellen Ferreira para responder as perguntas que vocês fizeram durante a live e que nós não conseguimos, não foi possível responder. Então, a gente resolveu gravar isso aqui para vocês e disponibilizar como uma forma aí de atender, né, de cumprir com aquilo que nós havíamos prometido. Kellen, obrigada por sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudia. Muito bom ter você de novo. Já te dando feedback aí, eu conversei com os meus alunos da fisioterapia, e eles falaram que ficaram maravilhados com a sua palestra, assim, espera aí que vai sair a parte 2 com as respostas Que das legal, fico perguntas que feliz. fizeram. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Que bom, maravilha. Kelly, então vamos começar aqui, vamos direto ao assunto, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo as perguntas para você, e vou falando o nome de quem perguntou, e eu faço a pergunta, e aí você fica à vontade para poder dar a sua resposta. Vamos lá. Tá A bom. primeira pergunta é do Gabriel Henrique. Ele perguntou assim, existem pessoas que não podem ser hipnotizadas? Sim, existem. Embora a maior parte da população, 98% da população, pode ser hipnotizada, tá? Mas 2%, calcula-se que 2% em média não consegue ser hipnotizada. Quem não consegue ser hipnotizado? Pessoas que têm algum déficit cognitivo não podem ser hipnotizadas, tá? Ou algum déficit de problema psíquico, alguma coisa nesse sentido que não pode ser hipnotizada, tá? Alguma perturbação psíquica, mais precisamente dita, tá? E mais 98% consegue. Agora é o seguinte, desses 98%, só consegue ser hipnotizada aquela pessoa que permite, tá? Não tem isso de me hipnotiza aí, como eu falei na palestra, né? Sem a pessoa realmente ter uma concordância com aquele processo, porque ela pode estar ali de olhos fechados, fingindo que está em transe, embora a gente tenha algumas estratégias para identificar o transe, mas ela pode estar ali em outro lugar na mente dela, tá? Pode não estar seguindo as orientações ali do hipnotista, do hipnotizador. Então, só é hipnotizado aquele que efetivamente permite que esse processo aconteça. Salvo essas hipóteses, quem tem algum déficit cognitivo não consegue ser hipnotizado. Entendi. E aí, a parte 2 da própria pergunta do Gabriel Henrique, creio que você já tenha respondido aí, se existe uma maior dificuldade em hipnotizar pessoas com deficiência mental. É exatamente isso. Como eu expliquei, quem tem algum déficit cognitivo não consegue ser hipnotizado, porque a pessoa ela precisa entender, né, ter um racional ali preservado para que ela entenda aquele processo acontecendo. Então, deficiente mental realmente fica realmente difícil. Entendi. A Mara Regina perguntou assim: fale um pouco, por favor, sobre a hipnose para aumentar a capacidade nos estudos e concentração. Sim, a hipnose ela é muito utilizada também para essa finalidade. Estudo, concentração, foco, memória, aprendizagem, tá? O processo hipnótico por si só, ele já ensina a sua mente, né, à medida que você for repetindo aquilo para sua mente, ele já ensina o estado de foco. Porque, como eu disse, hipnose é um estado de alta concentração, um estado de foco, de consciência alterada, em que a sua mente fica plenamente focada em algo, tá? Então, o próprio processo de você entrar todos os dias em transe, fazer aquela respiração que eu ensinei para vocês lá na live, né? Aquelas duas técnicas também, vocês podem reassistir a live lá pro finalzinho, coloca as duas técnicas, são excelentes para treinar foco e resgatar estados emocionais positivos também para memória, concentração, aprendizagem, tá? Mas o fato de você fazer uma respiração igual aquela que eu ensinei, relaxar todos os órgãos e músculos do seu corpo, os músculos faciais, pelo menos visualizar na sua mente que isso está acontecendo, de olhos fechados de preferência, isso já vai fazer com que
sua mente teste essa capacidade e aumente cada dia mais essa capacidade de concentração. Então, você pode fazer isso, mesmo fora dos seus horários de estudo, simplesmente sentando num lugar confortável, fechando seus olhos, respirando profundamente, expirando 2 vezes mais profundo. Inspira até você sentir que esvaziou, tá? Quando você fizer esse processo, você foca, por exemplo, nos seus órgãos. Imagina que os seus músculos estão relaxando e amolecendo, começa da cabeça. Lembra, é um processo de imaginação, tá? E como esse processo de imaginação age neurologicamente, como eu expliquei para vocês, ele vai estar ali liberando todas as substâncias positivas para ratificar esse processo ainda mais no seu corpo, levando você a um estado ainda maior de relaxamento. Tá? E quando você entrar nesse estado de relaxamento, já treinando a sua mente para o foco, direcione para onde você quer, tá? Que ela leve esse foco. Você pode também embutir naquele momento alguma frase que faça sentido, como eu falei na palestra, tá? Eu me sinto, ou eu estou, ou eu sou, eu me sinto cada dia mais focado, mais concentrado, ou mais inteligente, né? Eu sou focado, e aí você pode, nesse estado de relaxamento, falar essa frase para você. Tem que ser algo que faça sentido, tá? Já estou dando até uma técnicazinha aí, Cláudia, para eles. E depois que você falar, durante, na verdade, o momento que você estiver falando, você pode procurar sentir, tá? Procure sentir. Aquelas palavras, elas precisam ser congruentes com aquilo que você sente. Então, procure sentir aquelas palavras por meio de uma emoção positiva, uma alegria. Traga essa emoção. Porque quanto mais você sentir essa emoção, mais a sua mente vai estar fortalecendo esse novo pensamento, levando você, consequentemente, a se sentir cada dia mais focado, mais em estado de alta concentração, com a memória melhor também e mais pronto também para o aprendizado. Tá? Então, técnicas simples de relaxamento, treinando a sua mente no que você quer que ela pense, não deixando ela solta, como um cavalo sem rédea. Ah, legal. Com essa técnica aí que você passou, você acabou respondendo a Lara Denise, que perguntou assim: existem técnicas para auxiliar no aprendizado, né? Então, eu creio que você tem aí respondido, já dando uma técnica aí, já ensinando uma técnica sobre o processo, né? Você se concentrar, como que você vai se concentrar. Então, Isso. passamos aí, Lara, sua pergunta foi respondida. Cláudia, só complementando a pergunta da Lara, é Lara, né? Uma forma também excelente de você fortalecer o aprendizado é você ensinar o que você aprendeu para outras pessoas. Por isso que os trabalhos em grupo funcionam muito bem, as discussões em grupo, quando o professor leva muito isso para dentro de sala de aula e permite que o aluno expanda, né, novas conexões neurais, o que ele viu, o que ele aprendeu na sala de aula com os alunos, isso é muito positivo. Na pirâmide de Glasser, Glasser tem uma pirâmide que ele fala da pirâmide, fala das estratégias de aprendizado. Tá? Quando você só ouve ou quando você só assiste, tem uma pequena porcentagem do quanto que o seu cérebro retém aquele conhecimento. Mas lá no topo da pirâmide, que tem em torno de 90%, 95%, é quando você ensina para outras pessoas. Então, não tem nada melhor do que você ler, né, durante os seus estudos ali, ler o seu material que o seu professor passou, ou o livro, sei lá, qualquer coisa que você queira reter aquele conhecimento, e depois você fecha o livro e simplesmente explica para as paredes, por exemplo, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, ou sozinho, como se você estivesse diante de um público ali, né, e explica aquilo que você aprendeu, transferindo com as suas palavras as ideias principais do que você leu, tá? Então, com esse exercício, a gente sela muito bem o aprendizado aí para o cérebro. E a tendência é que isso se prolongue no tempo, esse aprendizado não fica perdido, porque você já repetiu ele muitas vezes, tá? Excelente. Eu sempre falo também que a gente, o falar muitas vezes sobre aquele assunto, ele faz com que você consiga aprender, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento. Então, é muito importante realmente. Exatamente. A Érica dos Anjos, ela perguntou assim, pediu para você falar sobre a desculpa, entre ansiedade e transtornos de ansiedade. Existe diferença? Existe, sim. A ansiedade, qualquer um de nós podemos sentir, né? Geralmente, a ansiedade, ela vem atrelada ao medo, tá? Ela vem a partir do medo, de uma situação de estresse, um perigo
real ou imaginário, né? Lembra que eu expliquei para vocês na palestra que a nossa mente inconsciente, ela não distingue real do imaginário. Então, mesmo o perigo ali que a gente imagina, que muitas vezes nem tem tanta chance de acontecer, mas só o fato de a gente manter nossa atenção vinculada àquele risco, àquela ameaça imaginária, faz com que todo o nosso sistema se prepare para uma reação, por meio ali da amígdala, uma região ali do nosso cérebro, chamada de cérebro primitivo, né? Ou reptiliano. Mas, enfim, a ansiedade por si só, todos nós passamos por algum momento de ansiedade, muitas vezes em vários momentos do dia, né? Tem gente que sente ansiedade quando vai dirigir, porque não se sente seguro. Tem gente que sente ansiedade quando precisa ter uma conversa com o chefe, por exemplo, né? Ou uma conversa importante na vida. Tem gente que se sente ansioso quando vai apresentar um trabalho, então se sente ansioso quando tem outras pessoas à volta, olhando, medo da crítica. Sempre tem um medinho ali por trás da ansiedade. Sintomas típicos da ansiedade: sudorese, tá? Boca seca, palpitação cardíaca, as mãos ficam geladas, os pés gelados, as extremidades, via de regra, do corpo ficam geladas. Então, é normal a gente se sentir ansioso. A gente precisa ter o controle da ansiedade, né? Para que ela não deslize para alguma comorbidade, tá? E para uma disfunção, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas sentir ansioso é normal. Até porque a gente precisa, Cláudia, desses momentos de estresse também na vida. O estresse por si só, ele não é ruim, tá? Ele não é de todo ruim. Como todos os hormônios do nosso corpo, o cortisol, que alimenta, né, esses estados de ansiedade, de estresse, ele tem a função dele muito bem definida dentro do nosso corpo, que é para a gente lutar ou fugir. É o nosso cérebro ali mais primitivo, né? Então, ele prepara a gente para uma reação. O estresse, ele também é importante para o nosso corpo, numa certa dosagem, tá, gente? Estou falando do estresse aqui comedido, porque ele tira a gente da inércia. Se a gente ficasse o tempo todo em paz, na alegria, na felicidade, a gente não teria motivação muitas vezes para agir. Então, às vezes a raiva, o estresse também é importante para a gente tomar uma decisão, aquela decisão que vai impulsionar a gente para frente, tá? Então, a ansiedade, ela não é de todo ruim. Ela é ruim quando ela se torna corriqueira e descontrolada, tá? Quando ela se torna um transtorno psíquico. Aí é a diferença dos transtornos de ansiedade. Tá? Então, quando ela, por exemplo, transtorno de ansiedade pós-traumático e outros mais, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e a pessoa começa, inclusive, podendo se tornar disfuncional, tá? O que é a pessoa se tornar disfuncional com o transtorno? Já falando aí da diferença. O que é a pessoa se tornar disfuncional? É justamente ela perder essa capacidade, por exemplo, de se relacionar, não conseguir mais se relacionar em função daquele transtorno de ansiedade que ela tem, que pode se tornar um pânico também, um transtorno de pânico, gera mais problema para ela não conseguir mais trabalhar e desempenhar outras funções corriqueiras, de atividades corriqueiras. Tá? Então, a ansiedade por si só nós sentimos normalmente, só tem que ser controlada, e se for muito tempo sentindo aquilo e ratificando aquilo para nossa mente, reforçando, aquilo pode vir sim a se tornar um transtorno, precisa ter cuidado. Tá? Muito bom. A Antônia Regina Souza, ela falou assim, perguntou assim: tem alguma técnica que nos ensine como agir diante de pessoas negativas e mal-humoradas? E quando você convive com essas pessoas diariamente, o que é melhor fazer? Essa é uma pergunta bem interessante, né? E bem prática também. O que acontece? Bom, eu diria, né? Se você realmente precisa conviver com essa pessoa, porque se tiver outro jeito, o ideal é que a gente se afaste, né? De frequências negativas, frequências ruins, a gente não precisa estar perto. Mas quando não tem como não conviver com essa pessoa, às vezes é um chefe, você não pode pedir a dispensa do trabalho, simplesmente sair, né? Sem ter em vista o trabalho. Ou pode ser um marido, uma esposa, um filho, né? Como é que você se livra do filho? Enfim, tem N casos aí, ou um amigo que você tem que conviver, sei lá. A gente nunca pode mudar o outro, né? Vamos começar falando desse ponto inicial. Então, não tem como. Se aquela pessoa não estiver aberta à mudança, ela não vai mudar os padrões dela. Então, o ideal é que você, que está passando por esse problema, se abra para a sua mudança interna, né? Se abra para novas possibilidades, para verificar aquilo, de que forma você pode se desenvolver, tá? Para conseguir conviver com essa pessoa, talvez até desenvolver o seu nível de tolerância, seu nível de ignorar mesmo o que o outro fala sem se ofender, porque a gente domina as nossas emoções, mas a do outro a gente não tem como dominar, a gente não sabe o que vai vir.
do outro, né? Então, o ideal é que você se trabalhe internamente, principalmente emocionalmente, porque no caso são as emoções que levam a gente a ter comportamentos indesejados, para que você consiga conviver de uma forma melhor para você, para sua mente, para o seu corpo, com essa situação que você não tem como se livrar dela. Se você tiver como se livrar e se afastar, é melhor, tá? Mas se não, o ideal é que você olhe para você e consiga encontrar aí os seus pontos de força para que você consiga lidar melhor com essa pessoa, tá? Então, você pode utilizar, se for necessário resgatar, por exemplo, um estado de recurso, instala a âncora, que eu ensino lá na live. Né? A âncora funciona muito bem em qualquer estado de recurso, gente, que você queira instalar, você pode instalar por meio da âncora. Então, sempre que for necessário estar perto daquela pessoa, você aciona a sua âncora, do jeito que eu ensinei lá na live, e instaura aquele estado, talvez, de mais positividade, mais alegria, mais paz, né, para conseguir suportar aquele momento com aquela pessoa, mais confiança, aquilo que você achar mais necessário. Mas o importante é a gente voltar para a gente ver de que forma a gente pode reagir, tá? Lembre-se, a reação depende de você, o que vem do outro não. Eu estava dando uma olhada nas perguntas e eu percebi que uma das coisas que as pessoas mais abordaram foi o tema da ansiedade. Então, eu estava reunindo aqui e eu peguei 3 perguntas além daquelas que você já respondeu anteriormente. Uma pergunta da Érica dos Anjos, a outra da Suzane e a outra do Alisson. A Érica perguntou assim: a ansiedade é uma doença psicológica? Aí a Suzane perguntou: a hipnose pode ajudar com a ansiedade? E o Alisson logo em seguida perguntou: como amenizar ou controlar a ansiedade? Então, o que eu percebi foi que as pessoas, eu não sei se por esse momento que nós estamos vivendo, elas acabam ficando muito ansiosas e realmente durante a live, depois que a gente coletou as perguntas, a gente percebeu que várias dessas perguntas são sobre ansiedade, se é um problema psicológico, se existe alguma técnica para amenizar isso aí. Aí eu fiz um resumir ali para você poder já engatar, você já começou a responder, mas aí o que você quiser complementar aí, fique à vontade. Tá bom, Cláudia. A ansiedade é um problema psíquico? Vamos lá. Se ela ocorre, né, como eu dei alguns exemplos aqui, em alguns momentos do dia, é aquela coisa que a gente sente, aquela ansiedadezinha natural, normal, né, como uma reação a algo, ela pode não ser considerada como um problema psíquico, ela não é um problema, ela é simplesmente uma reação, né? E se você controla aquilo, ela tende a não se prolongar no tempo, você sai daquela situação e vai ser feliz de outra forma, tá? Vai buscar outra emoção para suprir aquilo. Agora, ela se torna um problema psíquico quando ela é recorrente, como eu expliquei, quando ela gera um transtorno e pode levar até a disfuncionalidade da pessoa, tá? Técnicas para ansiedade, não é isso? Outra pergunta? Não estou te ouvindo, Cláudia. Pronto. Voltou. Perguntou se a Suzane perguntou se a hipnose pode ajudar a controlar a ansiedade, e depois o Alisson perguntou como amenizar e controlar a ansiedade. Ótimo, com certeza. Inclusive, a hipnose ela é maciçamente utilizada para controle de ansiedade, pânico, transtorno obsessivo compulsivo e vários outros processos aí, tá? Com certeza a hipnose ela é muito efetiva, justamente porque naquele estado de relaxamento, só por você alcançar esse estado de relaxamento, você já vai se sentir naturalmente menos ansioso e mais tranquilo. Então, você pode tirar alguns minutos do dia, adquirir esse hábito de tirar alguns minutos do dia, sentar, respirar, relaxar, né? Imaginar que todo o seu corpo está relaxando naquele momento, que seus músculos estão amolecendo, relaxando, e se entregar para aquele processo. Quando você faz isso, como eu expliquei também na live, né, o seu neocórtex, o seu consciente, a parte racional, ela fica ali como se ela fosse descansar, como se ela fosse dormir. E aí todo o seu sistema ali de relaxamento é ativado, né? Todo o seu inconsciente é ativado e você naturalmente vai ensinando para o seu corpo exatamente a frequência que você quer que ele opere.
Você vai ensinando para sua mente como você quer que ela se comporte a partir de agora, de forma leve, natural, sem estresse, tá? E aí, naturalmente, nos eventos do dia a dia, você vai se perceber de uma forma muito sem forçar, de uma forma muito natural, você vai se perceber mais leve, mais em paz, simplesmente adquirindo esse hábito um pouquinho, pode ser 2 minutos por dia, tá? Só de focar no seu corpo e nesse estado de relaxamento. Então, com certeza, a hipnose ela é excelente para isso. E a técnica tem essa, né, de você se colocar, é simples, você faz por 2 minutinhos aí por dia, e você pode também exercitar essa questão do relaxamento por meio do ponto focal, que é a outra que eu ensinei na live também, tá? E por meio da ancoragem, instaurando em você, no seu pulso, na sua mão, no seu ombro, em qualquer lugar do seu corpo, um estado de paz, que você possa resgatar sempre que você puder, quiser. Lembra, a âncora é como a gente acionar, né? Como se a gente fosse acionar um botão do painel. E aí fica muito mais simples quando você já tem esse botão instalado em algum lugar do seu corpo, tá? Maravilha. A Janice perguntou se tem como controlar o inconsciente. É possível controlar o inconsciente? Controlar o inconsciente. Gente, o inconsciente é aquela parte, nossa, automática. Ele é responsável pelos nossos padrões. Uma forma da gente adquirir um pouco mais de controle sobre esse consciente, eu diria assim, um pouco mais de consciência, é justamente levando consciência para ele. O inconsciente ele fica na camada mais profunda, então tudo que a gente puder extrair dele, levar para a superfície, né, aqui por essa região do córtex, para que possa ser processado de uma forma mais racional, e aí a gente poder dar novas soluções, é muito melhor. Porque enquanto a gente não faz esse processo de se tornar consciente daquilo que está motivando os nossos padrões, a gente fica à mercê, né? Então, eu diria, controlar esse inconsciente, eu acho que é uma utopia, tá? Não existe como você controlar do 100%, ele vai sempre soltar algo que você vai agir mecanicamente, de acordo com as crenças que você tem, de acordo com os valores, de acordo com as experiências de vida, com as memórias que você tem, vai claramente interferir na sua forma de se comportar, de como você vai também encarar as suas emoções. Mas uma forma muito interessante, Cláudia, de você controlar, digamos assim, esse consciente, é você se tornar observador de si mesmo, perceptivo às suas ações. Tá? Então, se você tem um comportamento indesejado, é bom que você comece a observar quando que ele é engatilhado, por exemplo. Como você se sente depois que ele é engatilhado? E aí você pode interromper esse fluxo, pensamento, emoção, comportamento, porque a mente fica fazendo aquele loop. E ela faz esse loop tanto para as coisas que a gente considera positivas, quanto para os comportamentos que a gente considera negativos. Tá? Então, quando você toma consciência desse loop mental, que necessariamente vai te levar a se comportar daquela determinada forma, você pode interromper esse núcleo, seja na entrada dele, no pensamento, seja no meio dele na emoção, trocando a emoção, substituindo, seja no final dele do comportamento, tendo um novo comportamento. Tá? Então, uma sugestão que eu dou aí é justamente de você se tornar observador de si mesmo. E aí, quanto mais observador você for, mais você vai buscar os porquês de você estar agindo daquela forma, de você estar pensando e estar se sentindo daquela forma. Aí sim, você pode mudar muitas coisas aí na sua realidade, tá? Isso te traz poder. Ótimo. Penúltima pergunta, da Helca Ponte. Ela falou assim: o que fazer quando tudo parece estar acontecendo contra você e acaba afetando o seu lado profissional? É parecido com aquela pergunta lá de cima, né? Sobre o que fazer quando você tem que conviver com uma pessoa que tem essa baixa energia, que é difícil de conviver. E é basicamente a mesma questão. Você precisa se trabalhar. As situações, elas vão sempre acontecer. Os desafios na vida, eles vão sempre acontecer. Eles só mudam, né? Mudam às vezes de cara e mudam também de patamar, de intensidade. E eu vejo que as pessoas que elas desenvolvem esse conhecimento sobre si mesmas e que elas têm ferramentas para lidar com as situações desafiadoras da vida, elas tendem a sair muito mais rápido. Aí eu vejo isso durante os processos que eu faço com hipnose em atendimentos. Então, eu recebo clientes todos os dias com as mais diversas demandas
e eu ensino as ferramentas para eles. Então, lá na frente, muitos até me mandam mensagem depois que a gente já terminou o nosso processo e eles vêm relatando, puxa, estou passando a minha vida, eu passei recentemente por uma situação difícil, assim, 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 apliquei as técnicas, apliquei o conhecimento que você me ensinou, estou aplicando os conhecimentos também que eu tenho sobre a minha mente e estou conseguindo mudar os meus comportamentos. Tá? Então, não são as situações que definem, é a forma como a gente vai encarar, a forma como a gente vê essas situações. Lembrando que a forma como a gente vê está ligada e é determinante para essa forma como a gente vê, na verdade, as nossas representações internas de mundo, que a gente constrói desde pequenininho, mas na verdade desde a concepção, desde a barriga da nossa mãe, a gente vai construindo aquilo dali. Então, para lidar com essas situações, essa pessoa dessa pergunta, como é que é o nome dela? Janaína? Não estou te ouvindo, Cláudia. É a Helca. Helca. Então, para lidar com essas situações aí desafiadoras, Helca, eu sugiro que você olhe para você, fortaleça os pontos que você acha que você precisa fortalecer, confiança, autoestima, enfim, e dê ênfase a isso daí, porque infelizmente a gente não pode mudar a situação, mas a gente pode se mudar diante das situações, tá? Ótimo. Eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas e o que ficou aqui, a única que ficou faltando aqui, na verdade, eu acho que no momento da live, o pessoal perguntou assim: é normal que as coisas fiquem mexendo e tudo fica embaraçado? Eu acredito que isso aqui seja no momento que, depois que a gente volta aí do Depois que trânsito. volta. É normal, tá, gente? Tem algumas características que denunciam transe, por exemplo, palpitação cardíaca, frequência de respiração, oscila e depois fica bem branda, né, para a gente saber identificar. A cor da pessoa muitas vezes muda nitidamente, às vezes a pessoa fica mais pálida, fica mais vermelha, altera-se ao longo do transe, né, essa veia aqui do pescoço, ela pulsa em muitas pessoas, enfim, tem vários sintomas, né, várias reações corporais que denunciam que a pessoa está em transe. E quando a gente sai do transe, é natural. Tem gente que fica vendo bolinhas, como se estivessem explodindo na frente da pessoa, cores. Tem gente que fica um pouco com a vista embaçada, isso é normal. Por isso que se aconselha, Cláudia, depois de todo o transe hipnótico, mesmo quando você estiver fazendo técnicas de auto-hipnose em casa, principalmente para quem tem muita facilidade em entrar, tá? Quem é muito suscetível, aconselha-se que depois, quando você retornar do seu processo, você dê um tempo para fazer atividades que exijam um nível de atenção maior, como dirigir, como sair de casa, tá? E outras coisas mais. Justamente porque é possível, assim, os olhos ficam vermelhos também, tá? É possível sentir, é fruto do processo, mas é natural. O corpo reage de forma muito natural e volta também naturalmente, tá? Maravilha. Kelly, é isso. Eu acho que a gente aqui foi um bate-papo bem rápido, mas eu creio que nós alcançamos aí o nosso objetivo de você vir mais uma vez para tirar as dúvidas que ainda ficaram, que não foi possível naquele momento, né, responder. Eu quero te agradecer de coração por você ter se dedicado aqui a estar conosco nesse momento. A Faculdade LS te agradece e você é sempre muito bem-vinda na nossa instituição. E Obrigada. espero, pessoal, que a gente realmente tenha aí conseguido de alguma forma ajudar vocês. Kelly, fica com você agora para você se despedir. Eu já vou me despedindo por aqui, pessoal. Um beijo e até a próxima. Gente, obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Voltarei sim, aí a convite da LS, voltarei sim com o maior prazer, mais vezes aí, pós-Covid, né? Igual o pessoal estava falando, né, Cláudia? Vamos fazer ao vivo. O pós-Covid, pois é ao vivo, espero que é ao vivo, que é muito mais emocionante, né? Pessoalmente. Exatamente. E espero estar em breve aí com vocês novamente, tá bom? Obrigada, espero ter respondido as perguntas de vocês da melhor forma possível. E qualquer dúvida também à sua disposição aí via direct no Instagram. Só me procurar lá e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Um beijo a todos, um abraço. Obrigada, Eliette. Obrigada, Cláudia, pela recepção. E um beijo. Tchau.